Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Coisas que os Homens Não Entendem, da Elvira Vinha. Esse livro eu ganhei da minha amiga Karina, que é uma entusiasta da obra da Elvira. Ela já leu quase todos os livros, ela stalkeia a Elvira até no LinkedIn, ou stalkeava, né? Enfim, porque infelizmente essa autora nos deixou em 2017, se eu não me engano, mas ela deixou uma vasta obra, felizmente. E, enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro aqui, que foi o meu terceiro da autora. Bom, a narrativa da Elvira é bastante característica, né? Eu tenho a sensação de que a gente pega um livro dela, a gente já sabe que é dela. Ela tem uma escrita muito crua, que é embalada por uma narrativa totalmente fluida e nem um pouco mastigada. A gente tem que estar o tempo todo atento pra não perder nada ao longo do livro, porque ela não tem muita piedade pra narrar, não. Ela não tem paciência pra quem tá começando. Não é o meu tipo favorito de narrativa, nem de longe. Eu sempre demoro pra ler os livros dela, eles não são livros grandes no geral, mas eu sempre demoro pra ler e ao mesmo tempo eu sempre acabo embasbacada com as construções engenhosas e provocativas que ela apresenta pra gente. Aqui nesse livro a gente tem a Anitta como narradora. A Anitta, ela é uma mulher ali de meia idade, ela deve ter uns 40, 50 anos, e ela já começa falando que ela vai contar uma história pra gente. Só que ela já contou essa história várias vezes, então ela se embola na história, provavelmente ela vai se contradizer em alguns momentos, ou seja, né, Elvira já começa de cara, deixando claro pra gente que a narradora não é confiável e que a gente vai ter que aceitar isso aí e seguir o barco, e isso é genial. E, de fato, é isso que vai acontecer no livro. Acontece que essa história não é qualquer história, é a história de um homem que foi assassinado, ele levou um tiro dentro do próprio apartamento e o caso foi abafado. Isso tudo a gente sabe logo de cara. Aí a gente vai entender o que aconteceu com base no que a Anitta vai oferecer pra gente. E ela vai fazer várias digressões, ela vai mudar de assunto o tempo todo, ela vai, assim, jogando peças de quebra-cabeça pra gente montar. E às vezes a gente acha que montou e a gente vai fazer suposições que vão ser quebradas dali a 5 páginas e que vão fazer a gente dar um berro, porque é uma barbaridade atrás da outra. Tendo dito isso, eu quero frisar também que esse não é um livro de suspense. A gente não fica, tipo, doido pra descobrir quem é o assassino. A gente fica curioso pela narrativa. Ele é um livro de vida, eu diria, e de construção de narrativa, né? De contar histórias e de como as pessoas contam essas histórias. Essa é outra coisa que tá bastante presente, né, no livro da Elvira. O cerne de Como se estivéssemos em palimpsesto de putas também é, né, como um homem tá contando a sua história através das putas que ele comia. Então eu acho que a Elvira tem essa coisa, né, essa certa metalinguagem de contar uma história contando uma história. E acho que a pergunta principal que a gente faz aqui é: como se conta uma história contando a própria história? Porque a gente vai conhecendo a Anitta através do que ela está contando pra gente. E ela não se rotula, ela não se define, ela, por exemplo, ela é uma mulher fora do convencional, ela deixa claro sempre que ela acha que ela tá perdida, mas que todas as pessoas estão, em menor ou menor grau. Ela fala que toda vez que ela viaja, ela não sabe se as viagens dela são de ida ou de volta. E isso é muito expressivo, isso é muito forte. Eu fiquei super pensando sobre isso, né? O que é uma viagem de ida? O que é uma viagem de volta? Outra coisa é que ela tem uma sexualidade fluida, então no meio do que ela tá contando, ela fala de um momento em que ela tava pegando uma mulher e de um momento em que ela tava pegando um homem, mas ela não se rotula em nenhum momento, ela não se define. A leitura que eu fiz dela é de que ela é uma mulher muito marcante, que impacta na vida das pessoas pelas quais ela passa, mas que também é muito etérea e que, assim, ela some de um dia pro outro sem que você consiga pegá-la, como se ela fosse vento. Então, enfim, pra mim ela foi uma personagem muito vívida e muito complexa. Outra coisa que tá bastante presente na narrativa é a ambientação. Na capa do livro a gente já tem, como vocês podem ver, os arcos da Lapa. E o grosso da história realmente acontece ali na Lapa e em Santa Teresa. No início do livro, a Anitta tá vindo de Nova York, onde ela morou por um tempo. E ela vai reencontrar essa Santa Teresa que ela deixou. Ela viveu ali por muito tempo, então ela tem muita familiaridade com o local, só que ela passou muito tempo fora. Então a gente tá vivendo com ela esse retorno dela, onde ela vai reparando nas coisas, reparando no que mudou, reparando no que não mudou. Ela fala nome de ruas, ela fala de pontos específicos. Eu já estive na Lapa, então eu consegui visualizar algumas coisas, mas eu imagino que pra quem realmente tem a Lapa como rotina, isso seja muito gritante, né? E essa ambientação toda permite que a história seja
muito mais palpável. Eu recomendei o livro para minha amiga Paloma, que mora na Lapa. A rua dela, inclusive, é citada na obra e ela ficou super empolgada para ler. Outra coisa, além da ambientação, que é importante ser dita, é que ela tá contando essa história, mas que ela tá contando muito mais que isso, né? Então ela não tá nem aí, ela faz digressões o tempo todo, ela muda de assunto. E nessa de fazer digressões, ela faz análises sociopolíticas muito perspicazes. Tem uma aqui que eu anotei no meu caderninho e que eu vou ler pra vocês, porque é muito ácida e muito sensacional. A primeira vez que tive vontade de ir pra lá foi porque fiquei com medo do sem-teto daqui. Depois que eu vi uma mulher carregando suas tralhas na praia do Flamengo e no meio das tralhas havia livros, eu a segui. Ela parou num ponto da muralha e pegou um livro para ler. Era Machado. Tive outras experiências dessas. Um porteiro de hotel declamava Rimbaud de manhã cedo para as ruas vazias. Eu completei. Por delicatesse, je perdoo ma vie. E ele aplaudiu, bravou. E depois se apresentou. Se chamava Severino, tinha tido o sonho de ser escritor, tinha vindo para o Rio de Janeiro, porque ele achou que no Rio seria mais fácil. Pegar o primeiro emprego noturno de porteiro achando que era por pouco tempo. Ou motorista de táxi que no aterro disse ser especializado em Egito Antigo. E uma faxineira que surrupiava romances grossos como tijolos. Ou designer que fez concurso para a polícia militar e passou. Nós, os que sabíamos tanto, não sabíamos que o Brasil tinha mudado e não precisava mais de nós. Não preciso nem dizer, né? Outro microcosmos que a gente tem aqui, além dessa ambientação da Lapa, é o prédio específico onde aconteceu, né, o caso do homem que foi morto. É um prédio pequeno de 4 ou 5 apartamentos, e a Elvira descreve esse prédio ao longo da história, né, tipo, não é assim, ela pega e descreve o prédio, o primeiro, segundo, terceiro andar. Ela vai contando história, de repente, o pessoal que morava no apartamento X, e aí a gente vai ficando cada vez mais familiarizado a esse prédio. Eu adoro as descrições que ela faz do prédio, o jeito que ela descreve os apartamentos, os vizinhos, e ela faz isso sem seguir nenhuma regra e com nenhuma linearidade, e apresentando fatos muito diferentes cada vez que ela vai falar de um dos apartamentos. Então, tipo, não tem um padrãozinho que ela segue pra falar de cada um. Isso é muito legal. E eu adoro esses microcosmos de condomínio. Eu lembrei bastante de Acre, da Lucrécia Zapp, que tem isso também. O da Lucrécia em muito maior grau, né? Aqui a gente não tem essas tretas de síndico e tal, de reunião. Ela só apresenta mesmo ali como que eram os moradores, né, quais eram as principais encrencas entre um e outro, mas é muito legal. E agora, pra finalizar, eu vou ler mais um trecho, só que dessa vez não é do livro, é do sobre o livro, né, no site da Companhia das Letras, que eu achei que foi uma análise, assim, muito sagaz da Anitta e do livro como um todo, então eu vou ler pra vocês. É o seguinte: sua especialidade é produzir versões de uma mesma história e despejá-las em si mesma ou nos outros se lhe convém. De uma mordacidade compulsiva, de um poder de observação quase mórbido, parece ter prazer em criar labirintos de pontos de vista. Num tempo em que a indignação se tornou moeda escassa, o pacto que ela propõe ao leitor é descobrir que peças cabem no jogo da autocomplacência e que peças nunca se encaixarão nos limites da ética. Isso descreve esse livro e essa narradora perfeitamente. E com essa eu me despeço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!